Olá para você, seja muito bem-vindo ao meu canal Cura Interior. Hoje nós temos uma entrevista com a psicóloga doutora Márcia Rodrigues, trazendo dicas excelentes. Olá, doutora, tudo bem? Olá, Maria, um privilégio estar aqui novamente. Muito bom, obrigada pela oportunidade. Hoje nós vamos falar sobre o tema como lidar com os filhos quando estão estressados, por várias razões. E aí eu queria que você falasse um pouco, doutora, sobre esse tema. Esse é um tema, assim, muito interessante, Maria, porque na pandemia, pai, mãe, o tempo inteiro junto com os filhos, fica difícil, às vezes, a gente ter a percepção de que a criança fica estressada. Porque o adulto sempre acha que por que essa criança está estressada? Tem tudo, não faz nada. Por que ela está estressada? Como se a criança não tivesse o direito de ficar estressada. E não conseguimos entender que essa criança também saiu da rotina dela. Que muitas vezes ela tinha a escola para ir, os amiguinhos, as atividades da escola, ou às vezes tinha uma academia porque fazia atividade física. Tudo isso foi mudado na vida dela. Então, as crianças têm estresse? Tem estresse, sim, e tem todo o direito de sentir estresse. E muitas vezes os adultos não levam em consideração isso e menosprezam os sentimentos da criança. A primeira coisa que é muito importante para lidar com o estresse das crianças é reconhecer que elas também estão estressadas com as mudanças que foram feitas na vida dela. Ela não pode mais brincar com os amiguinhos, assim, as crianças que moram em condomínios, né? Que normalmente descem, brincam com outras crianças, ou crianças que têm o hábito de ficar com os avós, hoje não estão mais nem vendo os avós. É entender que as crianças mudaram a rotina e que elas têm sentimentos como nós adultos. O que muda é a diferença e proporção desses sentimentos. Então, primeiro de tudo, é entendermos que a rotina da criança foi mudada e que ela vai ficar estressada e que isso faz parte. Quais comportamentos é comum em uma criança estressada, doutora, para você identificar? Nós temos comportamentos desde os mais leves até os comportamentos um pouco mais complexos, né? Muitas vezes a criança estressada, os pais pensam assim: ah, o estresse é só quando ela fica irritadiça ou fica com alguns mimimis, sendo que essas palavras manha e mimimi são palavras que nós, pais, precisamos aprender que diminui muito as emoções das crianças. São palavras muito pejorativas. Ninguém fica com mimimi. A criança ela não fica com mimimi. Quando ela fica irritadiça ou quando ela, né, como os pais costumam dizer, quer aparecer, fica manhosa, na verdade não é isso. Na verdade ela está querendo um pouco de atenção. E às vezes os pais acham que estresse, a criança estressada vai mostrar apenas esses comportamentos, mas ela pode apresentar comportamentos de apenas ficar na TV, de apenas ficar quieta, de não falar. Por quê? Porque ela está triste, porque ela está sentindo falta das coisas. Então, entender que a criança estressada não é só aquela que vai emitir comportamentos de irritabilidade ou comportamentos que demonstram que ela está precisando de um pouco de atenção. Mas ela também pode apresentar, por exemplo, né, a criança já não fazia mais xixi na cama, né, já não tinha mais a enurese noturna, e aí, de repente, ela volta a ter essa enurese noturna. Ela não tinha medo de ficar no quarto dela, e de repente ela volta a sentir medo de ficar no quarto dela. Ela já não dormia mais com a mãe, com o pai, ou com o pai e com a mãe, e aí ela volta a apresentar esse desejo de querer dormir com o pai e com a mãe novamente. Todos esses comportamentos, né, os pais muitas vezes ficam muito irritados com as crianças e falam: mas como assim? Você já dormia no seu quarto, não pode regredir. Se já dormia, vai dormir lá de novo. Então, mas esses comportamentos podem sim ser uma representação de que a criança está estressada, de que a criança
ela começa a ter medo, porque da mesma forma que nós adultos temos medo, ficamos irritadiços, tem dia que a gente acorda e chora, né? Que a gente olha o dia lá fora e fala, meu Deus, é tudo de novo, quando isso vai ter fim? Qual adulto aqui que nesses 100 dias de quarentena já não deu um chorinho? Acredito que a grande maioria já não teve um sentimento de tristeza, de raiva, de se sentir com seus direitos cortados de ir e vir. A criança é a mesma coisa. É que a criança vai usar outras simbologias, que é o estar mais perto dos pais, querer ir dormir com os pais, ter medo de ficar no quarto, a enurese noturna. Isso não quer dizer que ela está regredindo. Isso quer dizer que, simbolicamente, é a maneira que ela está demonstrando que ela não está bem, que ela também está cansada, estressada, que ela também está triste com essa situação que para ela também é nova. E nós precisamos acolher nesse momento esses sentimentos, né? E não brigar, xingar a criança, mas acolher. O que eu posso fazer para ajudar em um momento de estresse, em um momento de conflito? Muitas vezes a criança fica estressada pela situação, que é diferente para ela, mas muitas vezes o estresse na criança fica muito maior porque os pais estão estressados. E o estresse dos pais acaba aqui refletindo na criança. Por quê? Porque a criança, ela copia o que ela vive no ambiente. Ela aprende por observação no ambiente que ela fica. Então, se ela está vendo pais estressados com home office, com as tarefas de casa, enfim, né? Porque não podem sair, porque estão com medo de perder trabalho, porque estão com medo de não conseguir pagar as contas. Tudo isso a criança ela vai observar. E não adianta os pais falarem assim, Márcia, ela estava dormindo quando a gente estava conversando sobre isso. Ela nem ouviu. Muitas vezes a gente pensa que as crianças estão dormindo e não estão ouvindo. Mas muitas vezes elas estão bem quietinhas e ouvindo tudo o que a gente fala. Outras vezes os pais falam assim, Márcia, ela está brincando ali, tão distraída, nem está ouvindo. A criança, ela ouve todas as coisas, por mais distraída que nós pensemos que elas estejam. Então, muitas vezes, o estresse da criança também é maximizado pelo estresse dos pais, por esse aprendizado por observação. Por isso que os pais precisam prestar muita atenção no comportamento que eles têm na frente da criança. Como que eles falam do trabalho, como que eles se tratam, como que eles lidam com as tarefas, porque depois essas crianças vão virar os adultos. E tem muito adulto que às vezes não é muito chegado a trabalho, ou não para em nenhum trabalho. Quando a gente vai ver a história desse adulto, mas ele sempre viu o pai e a mãe reclamando do trabalho, falando que o trabalho não é bom, estressado com o trabalho, e acabou aprendendo que trabalho é ruim. Muitos adultos, mulheres principalmente, que estão em relacionamentos abusivos, porque viram relacionamentos dos pais, o pai gritar com a mãe gritar com o pai, e aí se sujeitam a relacionamentos abusivos. Repetem todo esse padrão. Exatamente. Por quê? Porque elas vão tentar, elas aprenderam por observação. E Sim. muitas vezes, para evitar a briga, a gritaria que eles viram, ela fica num relacionamento abusivo. Então, vou ficar quieta, então não vou falar nada, para não complicar, para isso não ir mais para frente, né? E não ter gritaria, nada de pais precisam tomar muito cuidado com a maneira como eles lidam entre eles, né? Porque muitas vezes os próprios pais são fontes que ajudam a maximizar o estresse da criança. Então, a melhor maneira que os pais têm para diminuir o estresse das crianças é observar o comportamento deles. Em primeiro lugar, se eles não estão sendo uma fonte que ajuda essa criança a ficar estressada, por causa do estresse que eles estão. Segunda coisa que é muito importante é acolher essa criança, perguntar o que ela está sentindo, né? Você está chorando, você está irritada, poxa vida,
Eu também já fiquei irritada. Olha, uma vez aconteceu uma situação, conta uma situação, claro, né, gente, tendo filtro, né, uma situação que é possível da criança entender. E que eu também me senti assim. Para quê? Para validar o sentimento daquela criança, para ela entender que está tudo bem, que ela está daquela forma, mas que é normal e comum ficar daquela forma, e que ela vai poder lidar com isso. Então, acolher esse sentimento, validar esse sentimento e ter paciência o suficiente, entendendo que eu, mãe, que eu, pai, somos os adultos da história. Pegar essa criança e conversar com calma, né? Acolhendo, validando as emoções e talvez ajudando, né? Por exemplo, você está com raiva? Vem cá, dá uma folha de papel para a criança, lápis, giz de cera, e fala, vamos aí, rabisca a folha, né? Rabisca do jeito que você quiser. E a criança vai lá, rabisca, forte, com cores fortes, normalmente, se o caso for uma raiva, e aí ela já vai descarregando aquilo. E ela está sendo acolhida e está sendo validado o sentimento. A tendência é que esta criança melhore muito em relação ao estresse. Que isso traga para a criança um conforto, né? E uma segurança de que esses adultos estão entendendo o que eu estou passando. Então, o Amando melhor, e cuidando, né, também. exatamente, o melhor a fazer é acolher e validar esse sentimento, para que essa criança cresça uma criança segura, sabendo que aqueles adultos que ali estão, ela pode contar com eles. Eu acho que é muito importante, muito esclarecedor as suas dicas aqui e eu espero que a gente consiga ajudar bastante gente com essas informações. Eu que agradeço, Maria, a oportunidade, né? E para mim é um prazer poder estar ajudando. Conte conosco também. Para você que assistiu o nosso vídeo até agora, deixe um comentário, curta, compartilhe, se inscreva no canal, convide seus amigos, familiares. E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, faça aqui nos comentários. Nós procuramos te atender, nós procuramos trazer temas atuais e relevantes para você. Muito obrigada, tenha um bom dia. Temos vídeo novo no canal toda semana. E até mais. Tchau, tchau.